Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui para dar continuidade ao curso de estabilidade de sistemas flutuantes e hoje nós iremos ver o módulo 6 sobre efeito da superfície livre. O nosso livro de bordo hoje inclui entender esse efeito de superfície livre nos tanques e qual é esse efeito sobre a estabilidade estática transversal de navios e embarcações, calcular o efeito da superfície livre em tanques de forma retangular e determinar o KG e o GM corrigidos, calcular o momento de superfície livre para um tanque retangular e levar em consideração os efeitos da superfície livre, incluindo a tabela de momentos de KG. Entender os métodos de representação dos dados da superfície livre, as tabelas de sondagem e ulagem de tanques, fazer alguns cálculos típicos e entender os fatores que influenciam o efeito da superfície livre em tanques de embarcações. Em primeiro lugar, o que é o efeito de superfície livre? O efeito de superfície livre é causado pela movimentação de líquidos dentro do interior de tanques que estejam parcialmente cheios. Este efeito ocorre pela variação do centro de gravidade da massa líquida no interior do tanque e, desta forma, afetando o centro de gravidade global da embarcação. E nós já vimos que a estabilidade está diretamente relacionada à posição do centro de gravidade global da embarcação. Muito bem, essa figura então mostra que num tanque totalmente cheio esse efeito não ocorre, porque não há como a massa fluida mudar a sua posição do centro de gravidade, uma vez que ela está ocupando todo o interior do tanque. Mas no caso dos tanques parcialmente cheios, esse efeito causa uma mudança na posição do centro de gravidade e nós vamos ver o que isto significa. Muito bem, inicialmente vamos fazer uma experiência e considerar que nosso tanque está absolutamente cheio de gelo. Então, o que essas duas figuras aqui representam? Né? Eu tenho aqui, nessa parte verde, o fluido que está dentro do tanque, e essa parte azul representa a continuidade do fluido no exterior. Tá certo? Então, aqui B é o centro de carena da parte submersa da embarcação, e G é o centro de gravidade global da embarcação, e M o nosso amigo metacentro. Muito bem, se eu provocar um momento que incline a embarcação de um pequeno ângulo, como nós já vimos, o centro de carena se desloca, no caso para a direita, e de vocês eu estou inclinando para Boreste. Então, isso significa que há uma mudança na direção do empuxo e logo, como nós já aprendemos, aparece esse braço aí que tende a restaurar a posição, voltar à posição original, esse binário de peso e empuxo, uma vez que eu não fiz nenhuma mudança na quantidade de carga, portanto, peso e empuxo permanecem invariáveis. E, portanto, só há uma mudança na posição do centro de carena. Como eu considerei gelo, essa parte verde, obviamente não há mudança na posição do centroide dessa massa líquida. Essa massa líquida permanece da mesma maneira. Logo, não há mudança no centro de gravidade global da embarcação. Muito bem, mas se agora considerarmos que o gelo derreteu, nós vemos que essa parte do líquido no interior do tanque, ela vai se acomodar dentro do tanque de tal maneira que eu tenha o nível do tanque exatamente paralelo ao nível da superfície livre da água do mar. Portanto, eu vejo que há uma mudança na forma deste volume interno do líquido dentro desse tanque. Uma parte aqui desta cunha de volume, ela é transferida aqui para a direita. Portanto, se essa parte é transferida, isso significa que o centro de gravidade da embarcação total ele é deslocado para a direita de alguma maneira, em uma determinada quantidade. E nós vemos que essa quantidade, distância de G a G1,
ela é dada exatamente por essa expressão que está aqui. É o peso que eu transladei, como nós havíamos visto logo no início do curso, vezes a distância que eu transladei, divididos pelo deslocamento total. Então, essa é a variação da posição do peso, já que eu considero aqui a variação do empuxo, da posição do empuxo, do centro de carena, segundo um arco de círculo. Nós estamos trabalhando ainda nas pequenas inclinações. Se fossem grandes inclinações, como nós veremos um pouco mais adiante, eu teria que fazer algumas correções. E até se eu tivesse condição de calcular, eu teria que calcular corretamente qual é essa variação, sabendo então a forma do tanque, a superfície dele, a geometria dele completa, eu poderia determinar quanto que variou essa posição do peso aqui. Mas nós vamos tratar inicialmente de pequenas inclinações. Então, o novo braço de endireitamento, distância de G1 a Z1, que é o que realmente está atuando, não é a distância anterior de G a Z. É essa nova posição aqui que provoca o braço de retorno. Logo, eu estou vendo que houve uma redução do braço de endireitamento. Assim, o efeito de superfície livre, ele diminui o braço de restauração. E nós vamos ver um pouquinho mais adiante que eu consigo demonstrar que esta variação, ou seja, o novo braço, ele é semelhante a este braço aqui em cima, se eu fizer uma extensão da linha de ação do peso. Logo, é como se, não é o correto, o que está ocorrendo é essa variação de G para G1, porque esse peso foi deslocado aqui para a direita, tá certo? Essa quantidade de massa, que representa um peso, foi deslocado aqui para a direita. Mas é como se, é semelhante a eu ter uma elevação do centro de gravidade. E essa elevação, como ela não é real, é chamada de elevação virtual do centro de gravidade. E como nós já vimos lá na estabilidade inicial, toda vez que eu elevo o centro de gravidade, eu tenho uma redução no braço de endireitamento. Estamos tratando ainda de pequenas inclinações, portanto, metacentro continua fixo na posição e B descreve esse arco de círculo aqui. Tudo bem? Então vamos ver como é que eu poderia calcular o equivalente a essa distância, que seria a distância de G a GV. Ou seja, eu não estou dizendo aqui que essa distância de G a G1 é igual a G a GV. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que é semelhante do ponto de vista do novo braço de endireitamento, que vai ser reduzido por causa deste efeito de superfície livre, que provoca uma movimentação da carga fluida dentro do tanque. Tá certo? Como vimos, mais uma vez vale a pena reforçar que se o tanque tivesse totalmente cheio, isso não ocorreria, e se o tanque tivesse totalmente vazio, é claro que isso não ocorreria. Na prática, nós não consideramos nem 100% nem 0%, mas quando o tanque está em torno de 2% carregado, que geralmente é o que se consegue fazer o esgotamento do tanque, deixar sempre um resíduo, nós não consideramos esse efeito da superfície livre. E como também não carregamos o tanque totalmente, sempre uma margem aí de expansão, quando é petróleo ou alguma coisa que possa desprender gases, e mesmo líquidos, a gente considera que até 98%, ou seja, quando o tanque está cheio entre 96% e 98%, eu também não considero esse efeito de superfície livre. Tá certo? Então, dentro dessa faixa de 2 a 98, eu vou considerar esse efeito que prejudica a condição da estabilidade estática inicial. Muito bem, então estamos trabalhando com pequenos ângulos e essa figura mostra exatamente o que ocorreu. Eu tenho um deslocamento desse centro de gravidade da massa líquida aqui para a direita, o centro de carena descreve um arco de círculo e eu vou ter um deslocamento do centro de gravidade total da embarcação. Então vamos ver como é que eu posso determinar esse novo braço de endireitamento. Eu vou fazer aqui aquela tabela que fizemos com a transferência de pesos, ou seja, vou trabalhar aqui com a variação
lateral do centro de gravidade da massa, porque eu estou considerando a inclinação transversal e é o que mais vai afetar aí a condição da estabilidade. Então eu tinha um deslocamento, uma determinada posição do YG, normalmente zero, e eu vou tirar uma determinada carga P e vou tirar ela de uma posição que aqui está demonstrado por esse triângulo, tá certo? Da face. Então eu tenho que ele está afastado do centro 2/3 de H, sendo H a meia boca, tá certo? Então essa é a distância de onde eu tirei ele. E esse é o momento provocado. E vou acrescentar essa carga agora no outro bordo. Então eu vou acrescentar também na mesma distância 2/3 da meia boca, de H. Estou chamando de H aqui. Muito bem. Se eu fizer então a soma desses momentos, está aqui o momento total. A soma dos pesos permanece o deslocamento, porque eu não tive alteração nenhuma, tá certo? Então eu posso calcular a posição do YG final, que é dada por essa expressão que está aqui. Tudo bem? Muito bem. Agora eu posso calcular P. P eu calculo como 1/2 de H vezes H tangente de θ dx, considerando que eu tenho aqui esse volume, é uma pequena distância dx, vezes o peso específico do fluido que eu estou tratando. Muito bem. Se eu faço agora a substituição de P lá na minha expressão, eu vou ter que o YG final menos o YG, ou seja, a variação GG1, ela é exatamente a integral, tá certo? De 2/3 de H3 tangente de θ. Eu apenas peguei esse P e substituí nessa posição. Por que a integral? Porque eu trabalhei com o infinitesimal dx, logo eu vou integrar ao longo do comprimento. Quando eu olho para essas, e divididos pelo deslocamento aqui, né, para não esquecer, apareceu o peso específico do fluido, que estava aqui, eu chamei de gama fluido. Logo, quando eu olho essa expressão aqui, eu vejo que isso é a inércia da superfície livre do tanque. Então, eu posso substituir esse termo pela inércia transversal, estou considerando a inclinação transversal, da superfície livre daquele tanque, não do navio, daquele tanque, multiplicado pelo peso específico do fluido, tangente de θ, divididos pelo deslocamento. Muito bem. Há também, quando eu faço essa transferência, a gente pode observar uma variação vertical. Mas como eu estou tratando de pequenas inclinações, eu estou desprezando essa inclinação, essa variação vertical do centro de gravidade da massa fluida, tá certo? Por isso é que eu, quando vou tratar de grandes inclinações, eu teria que incluir essa variação vertical na minha conta e considerar realmente a variação YG e a variação do ZG, a variação vertical, tá certo? Então está aqui embaixo, ó, não se considerou a variação vertical do KG, porque estamos tratando de pequenas inclinações. Muito bem, essa expressão então, variação GG1, como vimos na figura anterior, vou voltar a duas, GG1 é semelhante a eu passar para essa posição. Tá certo? Ou seja, esse braço que vai resultar é semelhante a essa variação que está aqui. Portanto, nós vamos então olhar essa figura e ver o que está acontecendo. Veja que eu desprezei aqui a variação vertical, por ser pequenas inclinações, e eu vejo que a distância de G até G1 é exatamente essa variação aqui, ó, é exatamente igual a essa, tá certo? Então, quando eu faço essa conta, eu vejo que a distância de G1 até Z1, que é o que eu estou querendo, essa aqui, vou mostrar de novo para vocês, G1 até Z1, ela é igual a GV até ZF, né? O mesmo efeito.
E isso é igual à distância que eu possuía sem o efeito de superfície livre, novamente vou mostrar aqui, distância de G até Z, menos a distância GG1 cosseno de θ. Olha o que eu estou pegando esse termo e projetando para cá, tá certo? Triângulo retângulo e aqui é o ângulo de inclinação. Logo, eu posso, então, usando teoria de pequenas inclinações, escrever que esse GZ é exatamente igual a GM seno de θ, como havíamos visto. Substituindo na minha expressão, eu teria que G1, Z1, que é igual àquela variação lá em cima, é igual ao GM, apenas substituir na expressão aqui, menos a inércia transversal, o G do fluido sobre o deslocamento que eu obtive anteriormente aqui, que era tangente, mas quando eu aplico esse seno, eu vejo que isso é igual ao seno de θ. E esse termo que está aqui é chamado de redução do GM, ou elevação virtual do centro de gravidade, de G para GV. Então, esse novo GM que aparece, alguns autores chamam de GM0, e outros chamam de GM com um Czinho pequeno, de GM corrigido. Ou seja, eu estou corrigindo o GM, portanto, toda vez que nós estamos falando de GM, lembrem que estamos tratando de pequenas inclinações por esse efeito de superfície livre deste tanque. Se eu tiver vários tanques com esse efeito, eu vou somar todos esses efeitos desses tanques e vou reduzir o GM. Ou seja, a gente chama de GM reduzido ou GM corrigido, tá certo? E esse braço aqui, que vai aparecer agora, é como se eu tivesse elevado o centro de gravidade, chamado de elevação virtual do centro de gravidade da embarcação. Portanto, toda vez que eu tenho esse efeito, é como se o centro de gravidade tivesse elevado dessa quantidade aqui, e, portanto, eu tenho, esse é o chamado efeito da superfície livre, uma redução do braço, considerando aqui pequenas inclinações. Muito bem, dando continuidade, então, essa correção GM é dada dessa maneira, né? Já que GM é igual ao KB mais o KM menos o KG, eu agora incluo mais essa redução. E esse é o símbolo do somatório do efeito de superfície livre em vários tanques, naqueles que possuem a superfície livre. E esse termo aqui, ó, ficou também conhecido como FSM, Free Surface Moment, tá? Porque ele tem a dimensão de um momento. Eu tenho aqui a inércia, por exemplo, se for em metro a quarta, multiplicada pelo gama, que é o tonelada por metro cúbico, eu acabo tendo essa dimensão aqui, tonelada ou quilo por metro, e, portanto, uma unidade de momento. E eu chamo, então, de momento de superfície livre. E eu posso trabalhar isso de outras maneiras, fazendo a tabela do próprio tanque, e quando eu mudo o ρ do tanque, eu acabo tendo que mudar esse valor, né? Mas muitas vezes os tanques são muito específicos, né, para determinada carga, portanto isso aqui acaba sendo mais ou menos uma constante. Logo, esse fator eu posso tabelar para um tanque, né, em função da sua inércia, em cada nível que ele apresentar. E nós vamos ver isso. Então está aqui essa expressão para vocês saberem que é a mesma coisa. Não estou fazendo nenhuma alteração disso. Muito bem. O efeito de superfície livre ele não depende da posição do tanque, do navio, ou da embarcação, da plataforma, ou da correspondente altura do fluido no mesmo. Ou seja, na verdade, o que influencia é a inércia e não quanto de fluido está ali, porque não vai haver variação da quantidade de fluido. Então, cada nível do tanque, que nós vamos ver a sondagem do tanque,
que marca, eu preciso saber qual é a inércia naquele nível, e não, na verdade, a quantidade de fluido que tem ali, certo? Bom, para grandes inclinações, é possível fazer a conta correta, e hoje os softwares possuem essa conta exata, porque eles possuem a geometria interna dos tanques e, com isso, eles conseguem fazer essa conta para cada inclinação. Se eu tivesse que fazer isso manualmente, seria bastante trabalhoso. Então, durante algum tempo, o que se fez foi um fator de correção, para que eu pudesse considerar quando o tanque não está com pequena inclinação, quando ele tivesse com uma inclinação maior do que aquilo que nós vimos, que é o tal do pequeno, ou seja, de entre 5 até 10 graus para embarcações do tipo navio. Então aparece esse fator de correção que está aqui, que é chamado o fator C, tá certo? Esse fator de correção, para corrigir essa diferença. Né? E nós vamos ver que esse fator está aqui numa tabela. Tanques, por exemplo, 50% cheios. E eu vou tirar a razão aqui da profundidade com a boca do tanque, e para cada ângulo de inclinação, vejam que agora eu estou caminhando para ângulos maiores, eu tenho aqui um efeito de correção. Essa tabela deixou de ser usada desde o momento que nós passamos a ter os softwares que faziam a representação interna dos tanques. E, portanto, eles calculam corretamente esse fator C, ele deixou de ser aplicado quando eu queria ver o efeito para grandes inclinações, certo? Muito bem, vamos ver agora quais são os fatores que influenciam o efeito de superfície livre. A primeira coisa que eu vejo é a divisão do tanque. Por quê? Porque se eu vou dividir um tanque, eu vou reduzir a inércia sensivelmente. Então, se eu vou reduzir a inércia, eu vou reduzir esse efeito. Tá? Se eu pego esse tanque com uma determinada largura e divido ele totalmente ao meio, eu agora tenho duas superfícies livres menores. E lembre-se que essa largura aqui ela é integrada ao cubo, né, ao longo do comprimento, portanto eu tenho uma redução muito grande. Duas vezes essa inércia é menor do que uma vez essa inércia total do tanque. Portanto, reduzir a largura do tanque, e veja que essa antepara vai até o final, né? Ela isola completamente, ela afeta grandemente, e é uma das soluções que se pode ter quando se precisa reduzir esse efeito, tá certo? Então, a densidade do fluido, claro, porque é diretamente na expressão, o deslocamento total da embarcação, também, porque aparece no denominador. Então, quanto mais ela estiver carregada, menor é o efeito, quanto mais ela estiver leve, maior é o efeito. E o comprimento do tanque tem uma influência direta linear, porque ele está diretamente relacionado com a inércia, certo? Então, está aqui a expressão direta do nosso efeito de superfície livre. Vemos que a densidade afeta diretamente, linearmente aqui, porque mudei o fluido, mudo esse efeito de superfície livre, tá certo? Diretamente. Vemos também que o deslocamento afeta inversamente, como havíamos comentado, uma vez que ele aparece no denominador. E o comprimento ele vai uma influência direta, como eu havia falado, porque ele tem essa integração aqui e ele aparece diretamente, afetando o efeito de superfície livre e aumentando a inércia, tá certo? Vamos ver agora os exemplos de aplicação. Tá? Então, primeiro caso, o navio tem um deslocamento inicial de 10.500 toneladas e uma posição do centro de gravidade de 7,6 metros. Um tanque retangular de carga de óleo, com comprimento de 30 e boca de 20, é parcialmente preenchido com 9.600 toneladas de óleo, cujo peso específico é de 0,86 toneladas por metro cúbico.
Se o KG, perdão, se o KG da carga de óleo é 8, calcule o GM efetivo, ou corrigido, ou zero, né, como eu comentei, se o KM na condição final for 8,80. Tá? Então, pessoal, eu queria chamar a atenção para todo tipo de exercício, né, assim, teórico a respeito dessa questão. É importante logo a gente fazer a pergunta se as condições que são dadas com a carga já colocada, ou seja, o líquido já está dentro do tanque e eu quero apenas verificar o efeito superfície livre, ou se eu primeiro vou colocar o líquido dentro do tanque e depois verificar o efeito superfície livre. Por quê? Porque se eu vou colocar o primeiro líquido dentro do tanque, a primeira mudança é quando a gente pensa, quando pensamos logo no início como se fosse gelo. A primeira coisa que eu tenho que fazer é achar a nova posição do centro de gravidade, o novo deslocamento, o novo calado, se assim for. E depois verificar a correção do efeito superfície livre. Agora, se eu entendo que esse líquido já está lá dentro para as condições que são oferecidas, basta eu calcular o efeito superfície livre. É claro que na prática essa dúvida não vai ocorrer, porque eu sei se eu estou enchendo ou se eu estou já calculando com o líquido lá dentro. Ou seja, essas informações que eu obtive são informações com o líquido já no interior do tanque. Tá certo? Então agora, mais uma vez, vou pedir a vocês para dar aquela pausa no vídeo, tentarem resolver, que a gente já vem aí com a resposta. Tá certo? Muito bem, vamos então ver a solução aí. Aí a nossa tabelinha, eu gosto muito de trabalhar com ela. Eu tenho o deslocamento inicial de 10.500, o KG de 760, portanto, esse é o momento provocado. Agora eu tenho uma carga de óleo que está sendo acrescentada, tá certo? Então, o meu deslocamento agora passou a ser 20.100. O novo, a posição do KG, foi acrescentada em 8, portanto, esse é o momento. E eu somei aqui todos os momentos, dividi pelo deslocamento final e obtive a nova posição do centro de gravidade. Isso se aquela carga que está ali fosse sólida, e acabaria o meu problema. Tá? Agora não, eu sei que ela é líquida e ela não preencheu totalmente o tanque. Logo, eu preciso calcular qual é o efeito de superfície livre sobre neste tanque, tá? E qual é esse efeito sobre a estabilidade. Então, eu vou calcular o nosso amigo GGV. É a inércia do tanque, lembrando que a inércia retangular é a largura, o comprimento do tanque vezes a largura do tanque, a boca ao cubo, sobre 12. A inércia de um retângulo. Isso divididos pelo deslocamento, que é esse que eu calculei aqui. Tá certo? E multiplicado, esse dt aqui é o peso específico da carga, é o gama, né, do fluido. Ele disse que esse gama tinha um peso específico de 0,86. Portanto, aplicando comprimento do tanque, largura do tanque ao cubo, sobre 12, divididos pelo deslocamento final, vezes o peso específico, olha, quase 1 metro de efeito superfície livre. Então, é como se o centro de gravidade, que é este aqui, se elevasse 0,856. Tá certo? Mas preste atenção, de novo, vou repetir isso muitas vezes, não é isso que ocorre. O que ocorre é um deslocamento lateral. Mas para a correção do braço de endireitamento é semelhante. Tá certo? Então, aqui embaixo a tabela final. Eu tinha no KM final dessa condição que ele me deu, que era 8,80. O KG sólido, que se chama, é aquele sem a correção, 7,791, que está aqui. O GM sólido, ou seja, sem correção, a gente não costuma usar esse termo GM sólido. A gente só usa quando eu faço o efeito superfície livre. Subentende-se que quando eu não falo nada, ele não está corrigido. Então, esse GM, a diferença dos dois, deu 1,009. E agora o efeito superfície livre que eu calculei é 0,856. Portanto, o GM0, ou GM corrigido, ou GM fluido, tem vários nomes para o mesmo cidadão aí, é 0,153. Tá certo? Então,
Essa é a solução. Muito bem, vamos para um outro exemplo. Um navio desloca 5.400 toneladas e tem um KG de 7,86. O tanque de carga de óleo, a Boreste, é cheio, né, até a sondagem de 150 centímetros, com óleo de peso específico 0,74 toneladas por metro cúbico. Calcule o KG efetivo final se o GM e o KG da condição final for 8. Use a tabela de sondagem. Então eu vou já colocar aqui para vocês essa tabela. Então vocês podem agora dar a pausa no vídeo e buscar a solução. Mas o que é essa tabela antes de vocês usarem? É a tabela do tanque, aqui está especificado o tanque, qual é o tanque, qual é a densidade da carga que está ali dentro. Muitas vezes ela é constante, quando é água doce, água salgada para lastro, ou mesmo uma carga de diesel, alguma coisa, ele está um valor constante, mas pode variar. E o que se chama sondagem é essa variação ao longo da altura, aonde eu tenho o peso do tanque. Então, se ele estiver vazio, posição, peso zero. Se ele tiver com 25 centímetros cheios, eu tenho 13 toneladas, e essas são as posições do centro de gravidade dessa massa líquida. E aqui eu já fiz aquela conta da inércia. A inércia vezes esse peso específico que está aqui. Portanto, eu não preciso fazer mais, eu posso pegar diretamente esse valor. Portanto, na condição que ele me passou, que é de 150 centímetros, eu venho aqui e vou ler essas posições. Eu sei que tem 107,46 toneladas de fluido dentro do tanque, a posição do centro de gravidade é essa aqui, tá certo? As 3 coordenadas, e esse é o fator de superfície livre, tá certo? É o Free Surface Moment, está em inglês, mas é isso, é o momento da superfície livre já calculado. Então dá uma paradinha no vídeo, tenta resolver, que a gente já vem com a resposta. Muito bem. Essa ficou tranquilo da gente usar. Eu vou usar exatamente aquela nossa mesma tabela, tá? Então eu tenho aqui o deslocamento inicial, o KG, portanto o momento. Eu tenho a carga de óleo da onde eu tirei, aqui diretamente da tabela, 107,46. A posição do KG, da onde eu tirei, 2,302. Portanto, eu enchi esse tanque, eu provoquei esses momentos, mas olha, eu já incluí aqui direto o momento causado pela superfície livre, que está aqui, ó, 373,7. Se eu agora somar isso, esses momentos, e dividir pelo deslocamento total, eu tenho aqui o km foi dado, o kg fluido, ou seja, o kg considerando o efeito superfície livre, porque eu já incluí ele aqui, 7,819, e o gm nada mais é do que o km menos o kg, 0,181. Tá certo? Então eu posso fazer assim, ou posso calcular primeiro o kg sem esse efeito e depois corrigi-lo. Tá certo? Veja que esse aqui já é o meu kg fluido, porque ele incluiu o efeito superfície livre. Tudo bem? Terceiro exemplo aí para a gente olhar, o navio tem um deslocamento de 12.000 e um kg inicial de 7,84, um tanque retangular de fundo duplo agora tem as seguintes dimensões, comprimento e largura, e foi enchido com água salgada, 1,025 toneladas, desculpa, ali é por metro cúbico, até a sondagem de 2. Se o km da condição for 8, calcule o gm efetivo, ou corrigido, G0. Muito bem, dá uma paradinha, tá certo? Tenta resolver, que a gente já vem com a resposta. Muito bem, solução para esse problema. Eu tenho a massa, né? Calcular aqui o que eu estou colocando de lastro, isso é um lastro. Então eu tenho aqui a largura, o comprimento, a largura do tanque e a sondagem dele, ele está a 2 metros, portanto eu tenho a massa de fluido que está sendo colocada, vezes o peso específico, está aqui o peso, 615 toneladas,
Eu estou colocando ele no fundo duplo, portanto eu tenho a posição onde ele está. Eu estou considerando, né, que absolutamente ele está no fundo duplo, só tem uma chapa ali de separação entre eles. Portanto, a posição do centro de gravidade em relação à base, em relação à quilha, é metade da altura da sondagem, 1 metro. Muito bem, então eu tenho a posição do centro de gravidade, eu tenho a quantidade de carga colocada. E eu posso calcular o efeito da superfície livre, que diz que ele está parcialmente cheio. Isso eu preciso saber. Se estiver totalmente cheio, não tem esse efeito. Então eu tenho o comprimento do tanque, a largura do tanque é o cubo sobre 12, e aqui o nosso peso específico do fluido, que é a água salgada, portanto eu tenho esse momento. Monto a minha tabela, deslocamento inicial, 12.000, kg 7,84, o momento. O lastro acrescentado, eu já calculei, 615, a posição que ele está, 1, portanto esse é o momento. Acrescento o efeito de superfície livre, e aqui eu já tiro o kg, já considerando o efeito de superfície livre. É como se eu elevasse a posição do centro de gravidade. Então, se o km final, isso é importante, saber a condição final, é esse aqui, senão eu teria que olhar numa tabela hidrostática, e é 8, e o kg já corrigido é 7,9, portanto, o GM corrigido é 0,036, bastante baixo. Como nós vimos lá acho que no terceiro módulo, o GM mínimo para um navio é 0,15, portanto, esse aqui não seria satisfatório, certo? Muito bem, vamos agora a um quarto exemplo, que mostra o seguinte: um navio tem um deslocamento de 12.000, um kg 7,84 e um tanque retangular de fundo ocupando a largura toda do navio, a boca toda do navio, tem as dimensões de comprimento de 20 e a largura de 15 e foi enchido com água salgada até a sondagem de 2 metros. Entretanto, agora, está aí bem ressaltado, o tanque foi dividido ao meio. Então, nós pegamos o tanque anterior e dividimos ele ao meio. Se o KM da condição é 8, permanecemos igualzinho, calcule o GM efetivo, corrigido. Muito bem, dá uma paradinha no vídeo, mais uma vez, tentem resolver, que a gente já vem com a solução. Muito bem, a solução eu vou passar mais adiantado, porque a gente vai repetir a mesma coisa, é o mesmo tanque, só que agora eu dividi ele ao meio, portanto a quantidade de fluido é a mesma, porque eu coloquei o mesmo nível nos dois tanques, tá certo? Então são 2 tanques de 307 perfazendo os mesmos 615. A posição do centro de gravidade, é claro, como o nível é o mesmo, eles estão posicionados no mesmo, metade da altura do nível do tanque, portanto o mesmo 1 metro. O efeito de superfície livre agora é diferente, porque aquela expressão da inércia ela vai mudar, porque a boca do tanque agora é 7,5. Portanto, eu tenho aqui comprimento a boca ao cubo sobre 12, multiplicado pelo peso específico, isso para um tanque. E eu vou multiplicar por 2, porque agora são 2 tanques. Logo, essa inércia ela foi bastante reduzida. Se eu pudesse voltar atrás para vocês verem, aqui é 1441, e no exemplo anterior, essa inércia era 5.765, tá certo? Então, monto a mesma tabela, calculo a mesma posição do centro de gravidade molhado, mas agora ó, o efeito superfície livre, o free surface moment, é menor. Logo, aquele GM que estava muito baixo, ele agora está um pouco melhor. Ó. Já teria passado no critério da IMO de 0,15, tá certo? Esse KG subiu menos, tá? Porque o efeito superfície livre foi menor. Muito bem. Perdão. Agora eu vou fazer a mesma coisa dividindo esse mesmo tanque em 3 partes. Então é o mesmo exemplo, com os mesmos dados, e agora eu vou dividir ele em 3 tanques iguais de 5 metros. E eu vou pedir para calcular a mesma coisa. Dá aquela paradinha no vídeo aí, gente. Resolvam aí no papel. Daqui a pouco a gente vem com a solução. Muito bem. Também não vou repetir
Tudo outra vez, porque a quantidade de fluido colocada é a mesma, apenas foram divididos em 3 tanques. E então a posição do centro de gravidade global desse fluido dentro do tanque também não mudou, 1 metro, posição vertical, já que em cada um é a mesma coisa, e a quantidade de fluido alocada também é a mesma, tá certo? Ele colocou a sondagem de 2 em todos eles. Agora o efeito superfície livre vai sofrer uma grande variação, porque a largura do tanque foi reduzida. Inicialmente era 15, passou para 7,5 e agora é 5. Então eu vou calcular a inércia de um tanque, o efeito superfície livre para um tanque, e vou multiplicar por 3 tanques. E agora a redução foi para 640. E quando eu aplico isso na distribuição dos meus momentos, o efeito de superfície livre aqui, ó, é muito mais reduzido. Logo, a elevação virtual do centro de gravidade é menor e, portanto, o GM fluido aumenta bastante. Tá certo? Então, aumentou mais ainda do que com 2 tanques totalmente cheios. Vamos olhar aqui o que aconteceu nesses 3 exemplos. No primeiro caso, eu tinha um único tanque, portanto, a superfície livre formada, é claro que eu exagerei aqui um pouco, mas é uma pequena inclinação, não se esqueçam disso, mas ela tem essa conformação, um tanque somente, tá certo? Sem nenhuma divisão. O fator de superfície livre era 5.765. Quando eu fiz uma divisão, agora eu tenho 2 tanques de largura 7,5, eu agora tenho um efeito de superfície livre de 1.441. E quando eu apliquei isso para 3 tanques, dividi ele em 3 tanques, ou seja, coloquei 2 anteparas, 2 divisões, ele passou para 640. Se eu faço essa divisão aqui, tá certo? Eu vejo que eu peguei este valor e dividi por 4. Portanto, essa passagem é, se eu tenho 2 tanques, eu dividi por 4. Se eu agora passar daqui, do primeiro caso, para 3 tanques, ou seja, o N agora é 3, tá certo? Eu agora dividi esse valor por 9, ou seja, esse valor é 9 vezes inferior a esse. Logo, eu vejo que, de acordo com o número de tanques que eu tenho, a relação é de 1 sobre N ao quadrado. Assim, se eu dividir para 4 tanques agora, eu teria que dividir essa inércia aqui em 16 vezes. Tá certo? Então é muito significativa a influência que eu tenho, basicamente pela redução da inércia. Bem, pessoal, chegamos agora aqui a esses vídeos que eu vou sugerir que vocês assistam, porque complementa aqui o que nós tratamos no curso. Esse primeiro vídeo, eu vou ver ele com vocês aqui, porque eu acho que valem uns comentários ao final do vídeo que eu vou fazer com vocês. E esse segundo também acho muito interessante. Já o terceiro, ele é um pouco mais longo, e eu vou deixar que vocês, então, cliquem aí e assistam ele por vocês mesmos, tá certo? Então, por favor, dá uma paradinha no vídeo, assista agora em sequência esses 2 comigo, e o terceiro depois vocês assistam sozinhos, tá certo? Fischer-Tropsch effect is the free movement of water
inside the vessel, whether it be in slack tanks, in the bilges, or on the deck of the vessel. As the water moves from one side to the other, there's a transference of weight. As that weight moves across, it moves the centre of gravity of the vessel, which has a negative effect on the vessel's GM. A simple and a good way to demonstrate free surface effect is simply just get a bit of liquid in a bottle like that, and the top of the liquid here is what we call the free surface, the uncontrollable free surface of that liquid. If we take the same amount of liquid and we put it into a tank longitudinal like that, you can see the movement of the water. It just moves around uncontrolled. This would be like the type of water that would be on the deck or down below of a fishing vessel, until the point where it actually knocked the vessel over on its side, and then it would invert upside down. We know from MAIB reports that quite a few vessels over the last few years and beyond that have capsized from free surface effect. It is a major contributor to capsize a vessel. My personal experience of free surface was returning from a refit on a similar boat to this, and we'd left one of the cooling pumps open to the sea, not knowing, and the cooling pump had was starting to fill the engine room. The bulkhead was down between the engine room and the fish room, and that then started filling the fish room. And when we got to the sea, you could feel the difference in the motion. Was noticeably slower. Luckily, we managed to stop the engines, and we got a tow back to port and got the boat pumped out ashore. Obviously, as a skipper, you will get to know your boat. Do you realise in time is the biggest thing. And if you're not 100% on the ball, things escalate so quickly. Common causes of free surface effect are liquids in a tank or in the bilge, or fish or liquids on the deck of the boat. The warning signs of free surface effect is a slowing of the roll of the vessel. Every skipper will know his vessel, but as free surface effect increases, the vessel's roll will become slower. On a fishing boat, the scupper effect is it's quite common for water to get onto the deck. The fishermen have to wash down the decks and keep them clean, so the water needs to get out. What we found is on some of the vessels is that the scuppers become blocked, and therefore they're not opening correctly, and therefore they're not losing the water off the deck quick enough. Fishermen need to take care that this is freed, and so the water can get away as quick as it got in. If water gets on the deck and it can't free itself from the deck, then what will happen is you'll get a rise in 2 or 3 inches of water. When that water shifts to one side of the vessel, it'll build up to quite an amount of tonnage, and therefore it'll push the vessel over onto its side. To prevent free surface happening on the deck, we try to keep fenders and coils of rope made fast to handrails. The scuppers, especially in poor weather, are open at all times. The fish hopper, we've got holes drilled in the bottom of the hopper so as it won't hold any water. Even though when the pound boards are in place, there's still escape for the water out of that. The majority of the back of the boat is clear. The nets are on the drum and not piled on the deck so as they don't wash about and end up clogging the free imports. The best advice is just good housekeeping. Make sure everything's fastened down, make sure everything's secure. If you've got catch on the deck, make sure it's stowed correctly and fastened down, and the free imports are clear and operational. Loose fish on the deck of a fishing vessel will be caused by a vessel having a good catch and then wanting to get it aboard the vessel as fast as possible. The skipper has to remember, and the crew, that when they're loading to a height like the upper deck, free surface will have a massive effect on that vessel if they don't get the fish down below stowed in the correct manner. If you have bulk fish on deck, you are raising the vessel's centre of gravity. If that bulk fish starts to move port starboard with the roll of the vessel, you then have the added effect of free surface. Along with the rise of G, this can cause the vessel to become unstable and capsize the vessel. Well, fish are the same in water. If they get down below and they're uncontrollable and moving around, it's just the same thing. So we need to put good pound boards down below, make sure they're fastened and secure, so we keep the fish contained into ponds so the weight is secure.
A lot of fishermen use scuttles for putting ice down into the fish room or transferring fish down below if they're bulk fishing. It's very important to keep them watertight because we do not want any water getting down below while the vessel is on passage and therefore affecting the vessel's stability with a free surface effect down below. All Vivier tanks must be kept full to minimize free surface effect. Free surface effect is not present in a full tank. Next time you're on your vessel, make sure you check your scuppers and your scuttles are all watertight. Check that any loose equipment not needed on the deck is stored tightly down below and in the proper place. And also make sure that you check your stern glands, your rudder glands and your critical pipe work to make sure you do not end up with a free surface down below. Bom, eu queria fazer alguns comentários sobre o vídeo, né? Primeiro que ele apresenta o efeito superfície livre, mas há uma certa mistura entre dois temas que estão aí envolvidos. Um é a questão estática da variação da posição do centro de gravidade, alterando a estabilidade, portanto, podendo realmente causar o emborcamento da embarcação. Mas eles apresentam de uma outra maneira, um outro efeito, que também é muito importante, porque essa elevação do centro de gravidade, na verdade, como nós vimos dessa modificação do centro de gravidade, ora para a direita, ora para a esquerda, subindo ou abaixando, com a movimentação de carga e de fluidos, seja dentro do tanque, seja no convés, ela causa uma modificação do comportamento dinâmico da embarcação. Então, o que nós vimos ali foi, com a presença de ondas, a embarcação tem um movimento, agora não é um deslocamento, não é somente uma inclinação, mas um movimento cíclico por um bordo e por outro bordo, e que nós chamamos de movimento de jogo, o inglês do roll, e, portanto, eu posso ter uma perda da embarcação por causa deste movimento de jogo, tá certo? Eu amplificar esse movimento de jogo ou reduzi-lo, dependendo do que estiver ocorrendo. Então, de certa maneira, há uma mistura de conceitos no vídeo. Porém, porque eu deixei aqui para vocês verem que, de qualquer maneira, a grande redução desse efeito, seja o dinâmico, seja o estático, é manter o tanque cheio. É a recomendação. A outra recomendação é não permitir que as águas fiquem acumuladas no convés. No caso de barco de pesca, isso é muito comum. Então eu devo estar sempre preocupado em deixar que essa água que penetra na embarcação eventualmente, ela logo volte ao mar, retorne e não se acumule dentro de áreas fechadas no interior da embarcação, principalmente no convés. A outra questão que eles chamam a atenção e que tem o mesmo efeito, né, de mudança da posição do centro de gravidade, é deixar cargas poderem se deslocar dentro da embarcação. Então, a boa prática é manter essas cargas fixas o máximo possível, não permitindo que elas se desloquem. Tá certo? Então, agora eu queria assistir com vocês o próximo vídeo. Hello again, this is Laura Alford. This video is going to be some examples on calculating the free surface corrections. So if you recall, we talked a little bit about free surface correction before, but it's a little bit interesting concept and I thought some examples might help. So going back a couple of lectures, the free surface effect is what happens when liquid is sloshing around inside a tank on a ship. The liquid itself has some inertia to it on the surface, and this tank inertia is going to effectively decrease your ship's GM. Here's what I mean. So GM, if you remember, is the measure of initial stability for our ship, and then GZ is the riding arm. Right? If you put liquid inside a tank on this ship and you tip the ship over, all the liquid is going to slosh over to one side, and that's going to change where the center of gravity is shown here. If you draw a line from the new center of gravity up to where it hits the centered line, that point we call G double prime.
And then the distance between the original center of gravity G and G double prime we call the virtual shift of the center of gravity, otherwise known as the free surface correction. So then we now have G double prime to M, which is the corrected GM. And this corrected GM is the true measure of the initial stability of your ship. So you can see here, right, if you've got a big wide tank, that the free surface correction can be significant, and therefore it can significantly reduce your GM. Okay. So to calculate the free surface correction, we just need to calculate the distance from G to G double prime. To do that, it equals the density of the fluid in the tank times gravity times the moment of inertia of the free surface of the tank, and then divide all that by the weight of the ship. Okay. So here's an example. We have a tank, it's a wide tank going across the ship placed here. Inside the tank is some seawater ballast, so the density of the fluid is just seawater. So it's I'm going to use 1027 kilograms per meters cubed here. The length of the tank is 4 meters and the beam is 10 meters. The weight of the ship is shown here. So we're going to say, what's the free surface correction for this tank? Okay. Because the tank is rectangular, the moment of inertia of the surface of the fluid is equal to the length times the beam cubed of the tank divided by 12. So we plug in our numbers and we get 333 meters to the fourth. Then take that, plug in the numbers that we've got for density, gravity, the moment of inertia, and weight, and divide by weight, I should say. And then we get the free surface correction is 2.12 meters. This could be significant depending on what your original GM was, so this is the effect of a wide tank here. Now, if you take that same tank and you turn it so that now it's a narrow tank compared to how the orientation in the ship, take the same thing. The seawater ballast again, weight of the ship has not changed. But the length of the tank now is 10 meters and the beam is only 4 meters. We're going to see what this means in terms of the free surface correction. So we're going to use the same equation, length times beam cubed divided by 12. But remember, now we've got the numbers are reversed. So the length is now 10 meters and the beam is 4 meters. So now the moment of inertia is only 53 meters to the fourth. So plug all that in, and now the free surface correction is only 0.34 meters. So this sort of would indicate that maybe narrower tanks is better to have in terms of minimizing the effect of stability of these slack tanks. Okay. So going along with that then, so what if you have two tanks? So narrow is good. So if we take a big wide tank and we divide it into two, right? We're going to do the same thing, right? Ship tips over, liquid sloshes over to the side, but because we've got this bulkhead thing here dividing it up, now we've got two narrow tanks. We say, what is the free surface correction for this setup here? Okay. We're going to do similar to what we had. I'm using the same tanks, so but they're going to be oriented in the narrow fashion. So the length is 10 meters. The beam of each of them is 4 meters. Weight of the ship is the same, still using seawater ballast. But now we want to know, what is the total free surface correction for these tanks? Okay. To do this, you calculate the free surface correction for each tank individually, and then you just add them up, right? So these are the same tanks we did before, so the moment of inertia is 53 meters to the fourth, and then the free surface correction is 0.34. And then to do the total, you just add all those up. So now the total free surface correction is 0.68 meters. So that's an example. Again, these are pretty easy numbers to calculate because we're assuming rectangular tanks here. You will get, there'd be a table of this kind of stuff for if you're working on it. So if you were told, I need the free surface correction for all of these tanks, all you got to do is just go up and look up each individual tank for however full it is, and then you just add them up at the end. But you can see that if you've got a bunch of tanks, they can add up in a hurry. So you really need to make sure that you watch that, compare the total free surface correction that you get to see, compare it to how is your now corrected GM, because that's what you're going to use to be the new measure of initial stability for your ship. So anyways, hope these help, and as always, thanks for watching. Então, já assistimos esses dois vídeos e agora eu deixo para vocês assistirem esse terceiro, tá certo? Vale a pena, mas ele é um pouco mais longo e deixo que vocês assistam sozinhos esse. Vamos dar continuidade. Eu queria falar sobre essa questão das anteparas para vocês. Essas anteparas que nós falamos durante esse módulo são anteparas que dividem completamente o tanque, ou seja, elas isolam os dois tanques. Portanto, quando eu inclino a embarcação, a superfície livre formada
ela é muito reduzida, ou seja, são duas superfícies cujo efeito na estabilidade estática é bastante reduzido em relação a uma única superfície. Nós vimos isso porque essa questão está relacionada à inércia da superfície livre desse tanque. Esta outra antepara que nós estamos vendo aqui, ela não tem esse efeito, porque quando eu inclino, a superfície livre formada é a mesma. Portanto, ela não tem nenhum efeito para a estabilidade estática. Portanto, para que ela serve? Ela serve para a questão da variação e a movimentação desse líquido dentro do tanque, formando ondas aqui. E esse fenômeno é conhecido como sloshing. E não conheço uma tradução muito correta para esse fenômeno. E esse fenômeno de sloshing está relacionado diretamente a um efeito dinâmico, ou seja, o barco se movimenta para boreste e para bombordo, segundo as ondas do mar, por exemplo, que é uma das excitações, e então essa massa fluida vai começar a se movimentar para boreste e para borbordo, formando ondas aqui dentro do tanque, se chocando com as anteparas. Tá certo? Essa é a principal consequência no caso de navios. No caso de aeronaves, foi identificado, foguetes e aeronaves em geral, que essa movimentação de fluido ela podia causar uma certa instabilidade direcional da aeronave. Então, eu gostaria muito de ver com vocês um trecho de um vídeo que fala sobre essa parte do projeto de um tanque para um helicóptero. E eu vou cortar o vídeo, eu vou assistir só uma parte dele, que ele é um pouco mais longo. Depois, se vocês quiserem, então, tiverem curiosidade, assistam ele todo. Mas o trecho inicial eu queria mostrar porque eles falam sobre os modelos numéricos e os modelos experimentais que foram utilizados para aferir os resultados numéricos e poderem, então, fazer o projeto dessas separações, dessas divisões dentro do tanque. Tá certo? Então, assistam esse vídeo aí comigo e depois, se quiserem, assistam o vídeo inteiro. Tá? Eu deixei aqui para vocês a indicação de outros 2 vídeos, são menores, mostrando modelos numéricos para representar este efeito que está aqui, como está mostrado aqui também nessa figura. E esse terceiro vídeo aqui é que eu vou, então, compartilhar aí com vocês. Tá certo? The movement of a liquid inside another moving object, known as sloshing, is very important to consider when designing aircraft fuel tanks. To ensure safe operation, engineers need to be familiar with the loads on the structure as well as the change in the center of gravity, which affects the aircraft stability. To reduce the dynamic behavior, engineers include baffles or partitions to minimize fuel movement and subsequent loading. A collaboration between the CSIR, Denel Aerostructures, and the University of Pretoria is meeting this challenge by establishing a local expert capability in the analysis and design of aircraft fuel tanks. How does it work? For this collaboration, we, the CSIR, Denel Aerostructures, and the University of Pretoria looked at the prediction of fuel loading on aircraft tanks. Becomes very important when we look at the design of an aircraft tank to ensure that the safe operation of the system and ultimately improving the efficiency of this system. So basically, what does this entail? We look firstly at the design of the tank. Once we've designed the tank, we then go and model this to get a virtual reality idea of what's going on in the tank. That informs our design decision, and ultimately we can then go and manufacture this tank. And then lastly, we need to ensure the safe operation. So we then test this tank in a controlled environment, looking at what is the dynamic loading on this tank. We basically want to know what is the loads that act on the tank walls, on the baffles, and also what is the effect of this fuel movement and how that affects the stability of the aircraft. We need to actually check that this modeling and simulation results that we get is representative of the actual physics, because modeling and simulation is only at best an approximation of reality. So for that reason, we then need to go to the University of Pretoria and test this tank in a controlled lab environment.
UP's contribution is important because of its unique actuator facilities, allowing large dynamic scale experiments, including sloshing analysis. Once we have ensured that the modeling and simulation results are accurate, we can then use that data to give that to Denel to inform their decision making during the design process. It is at the Bem, pessoal, depois ele continua sobre a parte aí da construção e do projeto aí da aeronave, mas o que eu queria mostrar para vocês era só esse trecho. Se vocês quiserem, depois é só clicar no vídeo e assistir. Com isso, então, nós terminamos o nosso 6º módulo do curso, tá certo? E vamos para o 7º.